Muitas coisas podem fazer com que você se configure como sendo uma tutela irresponsável. E uma dessas coisas é deixar o seu animalzinho na rua sem supervisão, sem um acompanhamento. Isso porque a rua definitivamente não é um lugar seguro, controlado para um animal que está solto ali sem supervisão. Na verdade, com supervisão e com acompanhamento, já há um risco, coisas podem acontecer, já que ninguém está completamente imune a nada. Mas quando esse animal ele está ali sem essa supervisão, sem esse acompanhamento, as possibilidades de coisas ruins acontecerem aumentam. Então, por isso, nesse vídeo de hoje, eu quero lhe dar pelo menos 5 motivos para você não deixar o seu animalzinho ter acesso à rua sem supervisão. Na verdade, eu sei que muito provavelmente você já conhece esses motivos. Então, eu só venho aqui lhe relembrar que isso realmente é algo sério, que precisa ser dado atenção. Então, venha comigo entender porque você definitivamente não pode deixar o seu animal na rua sem acompanhamento, sem supervisão. O primeiro motivo que eu gostaria de te lembrar para você não deixar o seu animalzinho, quer seja cachorro, quer seja gato, livremente na rua sem supervisão, é o fato de que o seu animal pode ser envenenado. Sim, convivemos em um planeta onde existe uma diversidade de consciências. Existe todo tipo de pessoas. E você não pode contar com a sorte de que o seu animalzinho sempre vai cruzar com pessoas boas por aí, porque as coisas não são bem assim. Precisamos proteger os nossos de pessoas que têm uma consciência, uma mentalidade menos evoluída. Então, já aconteceu de eu tomar conhecimento de algum animalzinho que tenha sido envenenado e a pessoa vir reclamar e falar mal do ser humano. Existem pessoas muito ruins, como as pessoas são cruéis, como as pessoas são capazes de fazer algo assim com um ser inocente. Ok, eu até concordo com tudo isso, mas o que eu não concordo é com o fato de que as pessoas também não tomem as providências necessárias para impedir que o seu animalzinho tenha como rotina estar na rua sem supervisão do tutor. Porque a partir do momento que você deixa o seu animalzinho lá na rua sem essa supervisão, ele está à mercê de criminosos. E isso serve para tudo. Serve para o seu filho pet, serve para o seu filho humano, serve para pessoas e para animais que precisam ser protegidos. Sinto lhe informar. Infelizmente, a criminalidade existe. Seria muito bom se não existisse, seria muito bom se convivêssemos aí com pessoas com consciência mais evoluída, com mais empatia, com mais respeito, com mais tolerância. Seria maravilhoso. Fazemos todo o possível para nos conectar com essas pessoas no planeta. Mas o contrário também vai existir. A maldade, infelizmente, também existe. Então, se você não quer que o seu animalzinho possa vir aí ser vítima de um envenenamento intencional, não deixe ele ter acesso à rua. Isso serve tanto para cães quanto para gatos, mas algumas questões se agravam um pouco mais no que se refere a gatos, por exemplo, que além de estarem na rua, mesmo tendo uma tutela, não estão castrados. Esses gatos às vezes vão se envolver em brigas com outros gatos, às vezes nos telhados dos vizinhos, podem até mesmo fazer ninhada, ter filhos no telhado de vizinho, em forro de vizinhos, como já aconteceu aqui na região onde eu moro, e isso incomodar a pessoa de tal forma que ela veja o assassinato, sim, porque isso é um assassinato, como sendo a solução para resolver esse problema. Infelizmente, esse tipo de notícia já chegou para mim na vida real, com vizinhos, inclusive, de ter acontecido da sua gatinha, né? Estar frequentando a rua e até mesmo não estar castrada, como eu acabei de relatar aqui, vinha ter filhotes no forro de outra casa e o morador dessa outra casa
agir dessa forma, que também não justifica, né? Nada justifica esse tipo de atrocidade, mas infelizmente esse tipo de coisa acontece. Já tive relatos de colegas de trabalho também. O nível de maldade é tamanho que eu já tive conhecimento até mesmo de pessoas que, com boas intenções, colocam vasilhinhas ali em lugares na rua com ração e com água. E aí vem uma outra pessoa que não gosta de cachorro e não gosta de gato e coloca veneno ali naquele potinho que está em lugar público. Então, gente, já sabe, né? Seu animal na rua, ele está sim correndo o risco de ser envenenado. A culpa é do criminoso? Ok, é também. Mas vamos fazer a meia-culpa? Tem a sua responsabilidade também com o seu animal, com seus filhos, humanos e pets, e proteja-os de seres de consciência menos evoluída. O segundo motivo para você definitivamente não deixar o seu animal sem supervisão na rua é porque ele pode vir a ser atropelado. Atropelamento é uma outra coisa que pode acontecer, tanto de forma acidental como de forma até mesmo proposital, intencional, que é outra coisa que infelizmente eu também já presenciei. Pessoas que estão ali no volante de um carro e que tinha toda a condição de desviar do cachorrinho ou do gato, mas que por perversidade mesmo, por ruindade, não faz questão de desviar, desacelerar, buzinar para o animal sair da frente, não, passa por cima. Até mesmo como uma forma de demonstrar a sua chateação, a sua raiva por aquele animal estar ali na sua frente. Novamente, esse tipo de coisa justifica? Não, não justifica. Mas se a gente já sabe que lá fora a gente vai topar com todo tipo de gente, então a gente precisa ter essa consciência, né, de que os nossos animais indefesos estando na rua estão realmente à mercê de situações como essa. Esses atropelamentos podem ser acidentais? Podem também. Mas aí eu vou entrar aqui com a minha opinião pessoal de quem é motorista e de quem dirige carro há muitos anos e pilota também. E vou lhe dizer, eu como motorista lhe digo, na grande maioria das vezes, não vou dizer 100%, mas na grande maioria das vezes, existe sim a possibilidade de você evitar esse acidente. De você pisar no freio, diminuir, desviar, na grande maioria das vezes, esse acidente de atropelamento, você como condutor, você como motorista, pode evitar. Infelizmente, a gente sabe que situações inevitáveis também podem acontecer. Mas quando essa situação inevitável acontece, o mínimo que você pode fazer é voltar para dar assistência ao animal que você atropelou. É o mínimo que você pode fazer. Isso é o mínimo para demonstrar realmente que foi algo sem intenção. É procurar ver o que você pode fazer para socorrer aquele animal, que é uma das coisas que as pessoas não fazem, até mesmo às vezes quando se trata de outras pessoas, né? Quando a vítima é o outro ser humano. Então, o atropelamento está no rol aí das tragédias que podem acontecer com seu animalzinho que está na rua. Uma outra coisa muito ruim que pode acontecer é que o seu animal pode vir a ser maltratado. Além do envenenamento já citado, o atropelamento, podemos citar também os maus tratos por meio de chutes, pancadas, pauladas e outras formas grotescas de violência. Nem preciso falar aqui que a gente está em um planeta com uma diversidade de consciências, algumas consciências, muitas consciências menos evoluídas, porque o ser humano, para agir dessa forma, só tendo um nível espiritual muito involuído para estar fazendo esse tipo de coisa. Mas infelizmente, né, por se tratar do planeta, de um planeta aí que ainda está em processo de evolução, esse tipo de coisa ainda tende a acontecer. Então, temos que proteger os nossos. E aí, com relação a esse tipo de coisa, infelizmente eu também já presenciei isso. Por exemplo, eu tenho uma gata aqui em casa que se chama Willy Kitty, e uma das vezes que ela pariu na rua, não sabemos quem, mas foi um ser humano que pegou os filhotes dela e colocou dentro de um saco e os agrediu de alguma forma. Aqueles animaizinhos estavam ali agonizando dentro do saco, muito machucado. Eu não queria nem estar falando esse tipo de coisa tão pesada aqui nesse canal, mas é só para exemplificar. Então, eram animais que estavam na rua e estavam à mercê
desse tipo de situação. Assim como outros relatos que já chegaram pra gente de meninos de usarem gatos na rua, por exemplo, como tiro ao alvo, mira para badog e outras coisas mais. Então, seu animalzinho corre risco aí de ser maltratado por outras pessoas ruins. Não deixe ele na rua sem supervisão, você não vai querer pagar para ver. O quarto motivo que eu lhe dou para você não deixar o seu animal na rua, quer seja cão ou quer seja gato, é que o seu animal vai estar ali também correndo o risco de ser vítima de outros cães mais agressivos. Nós sabemos que existem cães que não foram bem socializados e novamente isso leva ao ser humano, né? Porque se o animal hoje chegou nesse nível de agressividade, de vir atacar outros cães e outros gatos, é porque ele não teve uma boa socialização, uma boa educação, uma boa condução, um bom direcionamento. Então, novamente a gente vê aí que a culpa é muito mais do ser humano do que do próprio animal, que é irracional e está para ser conduzido, está para ser ensinado. Mas considerando que existem aí animais que não foram bem trabalhados, esses animais podem vitimar o seu animalzinho. Existem algumas raças específicas que têm uma certa tendência à agressividade, se não for bem trabalhada. Vou citar alguns nomes de raças aqui, mas eu não quero de forma nenhuma estimular nenhum tipo de preconceito a nenhuma raça. Isso não combina comigo, mas estou me referindo a raças que têm um potencial destrutivo. Mas o fato desse animal ter um potencial destrutivo não significa que ele está para destruir. Não, esse animal pode estar com outros perfis, com um comportamento equilibrado, como eu já citei aqui. Mas se ele não for devidamente conduzido, ele pode vir assim a desenvolver comportamentos bem ruins, como por exemplo, um Rottweiler, um canicorso, até mesmo um pastor alemão, que é uma raça que eu sou apaixonado, que é um cachorro super inteligente, que aprende muito fácil, mas que se não tiver um tutor ali por trás ensinando os comportamentos corretos, ele pode vir a se tornar um cão agressivo. E nem precisa ter uma raça específica para isso, inclusive. Cães SRD, a depender da história de vida que eles tiveram, eles também podem acionar esse lado agressivo deles. Então, caso você tenha um cachorro, por exemplo, se ele estiver na rua, ele pode se envolver em brigas com outros animais, ainda que ele seja um cachorro de porte médio a grande, ele pode se machucar ou ferir outros animais, aprender a reatividade e se ferir também. Se for um animal de pequeno porte, a chance dele ser a vítima é maior ainda. Com relação a gatos, então, nem se fala. Então, gente, nada de deixar seu animalzinho na rua aí sem supervisão. E o último motivo que eu vou citar aqui para você não deixar o seu animal sem supervisão na rua é o fato de que existem rituais religiosos que usam animais. E especificamente nos casos de gatos, isso pode acontecer em algumas épocas do ano, usar o animal como oferenda, né? Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. O uso de sacrifícios de animais em rituais religiosos, inclusive, é um assunto muito delicado, que eu não vou me aprofundar aqui agora nesse vídeo, mas no que se refere ao uso especificamente de cães e de gatos, isso é algo para mim inaceitável, visto que dentro da nossa cultura, cães e gatos não são animais de abate ou de consumo, mas sim animais que têm outras funções, como a companhia, por exemplo, e a maioria das pessoas hoje já tem cães e gatos como sendo membros da família, que fazem parte realmente ali da família, que tem um vínculo emocional. Então, de fato, o uso de cães e de gatos em rituais religiosos é algo definitivamente, para mim, inadmissível. Existem muitas outras formas, muito mais limpas, vou usar essa palavra, de se conectar com a espiritualidade. Então, enfim, já fique sabendo aí que esse tipo de coisa, infelizmente, também existe. E a gente jamais gostaria de que um animal nosso fosse vítima desse tipo de situação. Eu, particularmente, sou completamente a favor
do método de criação indoor, que é aquele onde cães e gatos são criados dentro de casa, com supervisão, em ambiente controlado. Mas aí é um papo para outro vídeo. Por hora, só quero pedir que você deixe o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo sobre o vídeo, o que você achou, quais outros motivos você ainda acrescentaria para não se deixar cães e gatos soltos na rua. Venha comigo aí trocar uma ideia nesse bate-papo. Espero vê-lo sempre por aqui nesse canal e até o próximo vídeo. Grande abraço!